Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais um domingo, mais um dia. E vindo para cá, estava contando para minha esposa numa conversa que eu estava tendo ontem com o presbítero Mauro, que acho que é muito oportuno compartilhar com os irmãos. A gente não se prepara, ou se prepara muito pouco para vir à igreja. A gente fala assim, seu Eliseu, vamos viajar? Vamos. Aí a gente fica ansioso. Seu Eliseu, falta 2 dias, hein? A dona Rosália vai lá fazendo a malinha do seu Eliseu, né? Aquela coisa toda. E chega no dia, a gente viaja. Tem uma expectativa e tem um momento de realização. O relógio toca, a gente levanta, porque está ansioso para ir passear, para ir viajar, para ir, seja lá para onde for. Mas para a igreja não. O dia mais difícil para levantar é o de vir para a igreja. Porque a nossa agenda tem um compromisso. Nosso coração nem sempre. E quando a gente vem, a gente gosta, não é assim? Mas sair da cama é pesado. Então continuemos vindo aqui, é muito bom. Mas a gente precisa ter o coração preparado, planejando, almejando vir. Na quarta-feira você lembra, domingo eu vou estar lá na igreja. Na sexta-feira, você lembra, domingo eu vou estar lá na igreja. Aí quando acordar você fala, chegou o dia. A gente tem que desejar. Tem que ser um preparativo. Né? Tanto não só da nossa agenda, é importante, mas também do nosso coração. Tá bom? Vamos começar? Eu vou orar para a gente iniciar aqui. Senhor Deus amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia. E eu peço a Deus a sua bênção nessa aula. Que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que o Senhor já me deu aos meus irmãos aqui. Que eles sejam também ávidos ouvintes e também participantes da aula. Que todos nós saímos edificados e que o teu nome seja, então, adorado na manhã deste dia. Oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começando aqui então, né? Como o Tiago falou ali em Eclesiastes, o pastor também pincelou agora, o tempo é muito cruel. Nós planejamos, o conselho pensou em fazer uma série de 4 domingos falando sobre família. Eu fui lá, recebi a incumbência, preparei e já estamos então no último domingo. O projeto basta começar. Deus abençoa. Se a gente não se lançar, a gente não conclui. E Deus costuma mover barco em movimento, né? A gente começa a empreitada e Deus vai guiando, vai conduzindo. E aqui estamos então no nosso último encontro desse tema. Para quem perdeu, para quem não ouviu, vou relembrar rapidamente. Falamos então do casamento no primeiro domingo. As bases bíblicas para o casamento. 2 pessoas bem intencionadas, que se amam, se encontram e decidem casar-se. Qual é a estrutura bíblica por detrás do casamento? O que ele significa? Então nós falamos ali que o casamento é onde o autor da vida, que é o próprio Deus, ele estabelece que numa união familiar, através do casamento, homem e mulher simbolizam a união mística de Cristo com a igreja. Então nós falamos do casamento, né? 2 indivíduos se encontram e Cristo e a igreja são representados através do lar, onde o marido tem o seu papel, amando e cuidando da esposa, como Cristo o faz, com a sua noiva, sendo a noiva equiparada à igreja. Falamos também que uma vez que esses 2 se encontram, são pecadores. E passa a haver o que então no lar? Conflito. E definimos conflitos ali como diferenças de expectativas, frustrações que passam a acontecer. Então a pergunta é, somos crentes, tememos a Deus, tudo será 1000 maravilhas? A resposta é não, infelizmente não será. Mas como lidar com isso? E trabalhamos ali bastante esses aspectos. No domingo passado, nós falamos agora que normalmente, na média, na estrutura ali, esse casal passa a ter filhos, tornando-se uma família. E o grande foco da aula passada não foi como criar filhos, nós não falamos disso, mas falamos de alguns aspectos que estão por detrás da expectativa, aliás, da motivação do coração do pai e da mãe. A grande pergunta é o que Deus espera dos pais? E aí falamos da motivação que deve habitar no coração dos pais. Esclarecemos que o coração é mau e precisa ser trabalhado. Não se esqueça, o seu coração é mau.
O meu coração é mau. E o coração de nossos filhos também são maus. E a Bíblia, ela é suficiente e nós condenamos qualquer método de ensino que não seja bíblico. Super orientadora, a super professora, a super especialista que usa método de troca, isso não é bíblico. E definimos o método bíblico atrás de disciplina bíblica. O pai e a mãe vasculhar o coração do filho, tornar o filho participante do evangelho e não um egoísta que deseja ser premiado cada vez que ele cumpre a sua obrigação de ser obediente ou de se submeter aos seus pais. Então, começando a aula de hoje, o tema de hoje é a família aos pés do Senhor. E achei muito oportuno, não foi planejado entre eu e o Tiago, fazer hoje classe única. Porque o ponto é agora todos aos pés do Salvador. Porque é muito possível que eu tenha um casamento bom, que nós tenhamos poucos conflitos, é muito possível que meus filhos sejam muito bem educados, e é muito possível que mesmo assim minha família não esteja aos pés do Criador. Então, a aula de hoje ela vai ser um pouco mais técnica do ponto de vista teológico. A gente vai trabalhar um pouco mais base teológica. As outras aulas foram de cunho muito prático. A gente sabia o que fazer na sequência. Essa daqui, a gente precisa acompanhar um pouco mais o caminhar e eu vou trabalhar a aplicação um pouco mais no final, da metade para o final. E trabalhar uma parte mais teórica agora, aqui no começo. E a gente vai ver a importância, então, da família aos pés, né, do Senhor e quais são as implicações disso na vida da igreja local. De novo, eu estou pincelando a família sendo estruturada e o impacto disso na igreja local. E lá no final, eu vou amarrar com essa frase que estou falando agora. Então, como eu faço nas outras aulas? Eu estou introduzindo com isso e quando eu aplicar lá no final, eu aponto para cá para vocês, né, que de repente perderam o lance, a gente não perder esse detalhe. E eu queria que nós lêssemos o Salmo de número 128. Alguém pode ler para mim? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da videira e a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ótimo, esse vai ser o texto base que a gente vai trabalhar hoje, mas antes disso, aí eu vou distribuir outros textos, eu queria que os irmãos me ajudassem. Gênesis 2, 16 e 17, Gênesis 3, 4 a 6, 1 Timóteo 2, 13 a 15. Eu dividi a introdução aqui do nosso texto em 3 tópicos. O primeiro tópico é a queda da família. Após criar todas as coisas e criar o homem e a mulher, né, originou-se ali então a primeira família, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31 relata isso. E aí o que fala Gênesis 2, 16 e 17, viu? E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse o que eles podiam fazer, Deus disse a eles tudo o que eles poderiam fazer, mas também disse o que eles não poderiam fazer, e disse também a consequência do ato, o que aconteceria. Eles não poderiam, em hipótese alguma, sob a pena de morrer, desobedecer. Se eles não desobedecessem, eles continuariam gozando de toda a comunhão com o Senhor. E aí uma pergunta: como chama a doutrina que diz que o homem tinha que fazer as coisas para continuar em comunhão, para ser salvo?
Vou dar uma dica, começa com pacto. O Tiago disse que vocês fizeram bom catecúmenos no passado. Será que é verdade? Pacto das obras. Verdade, Tiago, você acertou. Pacto das obras. Precisava ser feito para obter-se. E isso aconteceu? Não. Não aconteceu. O texto nos mostra que a primeira família acabou pecando contra o Senhor. E isso foi por conta de quê? Da negligência do líder da família, Adão. A mulher tomou, foi iludida, comeu e deu ao seu marido. Arthur, Gênesis 3, por favor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então o texto aponta, sim, a ordem não foi cumprida, houve uma quebra, uma desobediência, mas há também um detalhe mais claro no texto de 1 Timóteo. Adão não foi iludido, mas sua esposa. Ele não foi, ela foi iludida, mas quem tomou e deu para ele? Adão. Ele consentiu com aquilo ali. E de quem era a responsabilidade? Era dele. Aí a pergunta é assim, né? O que tem a ver? Eu entendi. Eu cresci na igreja, eu vou à igreja, entendi essa questão do Éden. Eu já sei que o Éden não é só uma figura. Tem lugares, tem religiões, tem igrejas que acham que Adão e Eva não existiu. Adão e Eva de fato aconteceu. E como isso afeta a nossa vida? O pecado deles chegou até nós. A quebra da comunhão com o Senhor, a vida naquele ato, chegou até nós. Quando a gente fala que em pecado me concebeu minha mãe, é esse pecado. Eu já não estou mais ligado intimamente ao Senhor, da maneira como foi feito originalmente ali. Depois, claro, Cristo viu e restabeleceu isso. Mas aquele pecado da separação, a necessidade do resgate, a necessidade da conversão passou a existir. Então, nós aprendemos aqui que a quebra daquele pecado, daquela desobediência, chegou, a consequência chegou até nós. E qual foi a primeira grande e grave consequência? É a separação entre o homem e Deus. O Senhor Deus havia dito que no dia em que comessem do fruto, certamente morreriam. E é justamente isso que acontece. Adão e Eva agora estão espiritualmente mortos. E quando ouvem a voz do Senhor, acabam se escondendo com medo de Deus. Está lá em Gênesis 3:8. Na viração do dia, Deus passa, chama, eles se escondem. Se esconde por quê? Estamos nus. Quem te fez saber que está nu? Aí começa toda uma história que a gente vai passar por ela rapidamente aqui. O pecado afasta o homem de Deus. E a Escritura é muito clara ao ensinar que todos nós nascemos desta forma, separados, contrários. Separados e sob a ira santa de Deus. Aí tem vários textos que apontam para essa ira santa de Deus. Mas Deus te ama. Deus te ama. Você é um filho do Senhor. Todos nós somos filhos do Senhor. Eles dizem aí fora. Todos, tudo, somos ou são criaturas de Deus. Agora, os filhos recebem esse título, esse direito, aqueles que creem em Cristo. João 3,16 é verdade na sua vida? Você que nos visita hoje aqui. Você crê em Cristo como seu Salvador? Único Salvador. O seu único mediador entre você e Deus Pai, você crê nisso? Você crê que Cristo veio, encarnou, morreu numa cruz, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai? Você crê nisso, intercedendo por você? Não tem nenhum outro mediador.
A sua oração não deve ser para nenhum outro, a não ser para Deus através de Cristo. Você crê nisso? É a grande pergunta. Se a resposta for sim para tudo isso, então você é um irmão, você é um filho de Deus. Agora, se você não tem certeza, se você não crê na palavra de Deus como palavra inspirada, útil para a nossa vida, para a sua vida, então a gente precisa aprender a caminhar um pouco mais, buscando esse aprendizado. Tem também uma outra consequência, ainda como parte. Podemos ver ainda a consequência do pecado na relação entre o homem e Deus, quando Adão é questionado pelo Senhor sobre o que tinha feito e acusa o próprio Deus de ser culpado. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Engraçado que ele não fala assim, né? Foi Eva. Adão, o que fizeste? Foi a Eva. Ele não disse só foi a Eva. O que ele disse? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, logo, né, por consequência, se o Senhor não tivesse me dado ela não teria me dado e eu não teria comido, estaria tudo bem. Eu não tenho tanta culpa assim por esse pecado. Culpado sempre é outro. Sempre é outro. A gente não tem culpa ativa nas coisas. É assim que a gente lida, né? Mas a gente tem dificuldade de dizer, fui eu, desculpa, porque aconteceu tal coisa. Eu errei, eu falhei. Isso não é nosso, isso não é novo. Isso começou lá em Adão. Essa foi a primeira consequência, a separação entre homem e Deus. A segunda consequência é a queda. A segunda consequência que a queda trouxe, né, o prejuízo também é o relacionamento do homem com a sua esposa, é o relacionamento familiar. Vou ler um trecho do livro chamado Criação e Consumação, de Van Groningen, que diz assim: então perceberam que não haviam obtido prazer e sucesso como deuses, mas como seres humanos que duvidaram e desobedeceram. Haviam perdido a dignidade e segurança dadas por Deus. Se refere a Adão e Eva, né? Adão e Eva comeram do fruto, almejando ser igual a Deus, e de repente perceberam que não haviam obtido prazer e sucesso. É isso que o texto está falando aqui. Mas como seres humanos que duvidaram e desobedeceram, haviam perdido a dignidade e segurança dadas por Deus. Eles entenderam que estavam nus, eles foram expostos diante de Satanás, um diante do outro, diante do cosmos e diante de Deus. Eles haviam quebrado o seu relacionamento com Yahvé, com o cosmo e um com o outro. Tornaram-se indivíduos isolados e perderam o sentimento de unidade e harmonia entre eles mesmos, entre eles e o cosmos, entre eles e Deus. Você se sente sozinho, muitas vezes? Não se sente parte de um todo? Você não se sente parte da família? Você não se sente parte da igreja que você frequenta? Isso pode ser consequência de pecado. Não do seu pecado, necessariamente seu pecado pontual, claro, sempre é o nosso pecado, mas o ponto é, isso é herdado. Isso não é novo. Isso não é só com você, é isso que eu quero dizer. Isso é o sentimento que paira em função da quebra de harmonia que há pela entrada do pecado em nossas vidas. Como o Tiago mencionou rapidamente na abertura hoje, a gente não pode esperar que nós façamos todas as coisas, que o nosso braço alcance todas as coisas. Isso aponta que tem um Deus que trabalha por nós. Isso nos lembra que há um mundo espiritual por detrás de nós. Isso nos lembra que essa quebra de harmonia também é espiritual e é real. Além da vergonha que Adão e Eva sentiram um do outro, o que vemos em Gênesis é que as próprias funções dadas por Deus sofreram prejuízo. Quando o Senhor Deus dispensa as maldições da aliança, ao falar à mulher, ele afirma: o seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3:16. Aqui é um texto que há alguma controvérsia. Há quem diga que a mulher passou a submeter-se ao homem só após o pecado, após a queda. E há uma outra linha, que acho que é que nós queremos, a grande maioria, que não. Deus criou para ser dessa forma, e ali ele lembrou a mulher
que agora você continua submetendo ao seu marido, com uma diferença. Alguém imagina qual é a diferença que vai passar a existir a partir de agora? A partir do pecado? O que mudou nessa função? Quem foi feito primeiro? O homem. O homem veio de onde? Do pó. Da onde veio a mulher? Do pó também? Da costela, veio dele. Eles são equivalentes em importância. Deus ama homem e mulher igual. Mas qual é a função da mulher? Auxiliadora. E ela é idônea, equivalente. Mas ela é auxiliadora de criação. E agora que o pecado entrou no mundo, o ponto aqui é, a mulher não vai querer mais isso. O pecado não vai tolerar mais isso. A harmonia que havia foi quebrada. E é isso que a gente está dizendo aqui na aula de hoje. Estou trabalhando o fato de que nós não queremos cumprir o chamado que Deus nos deu, tanto de Adão de liderar, quanto da auxiliadora de auxiliar. Foi a quebra de harmonia. A última consequência do pecado que vemos em Gênesis está no relacionamento do homem com o seu trabalho. Como o trabalho não é o foco, né, do que a gente vai tratar hoje, não vou trabalhar todos os desdobramentos do trabalho. A gente vai voltar a mencioná-lo mais para frente. Mas o ponto aqui Gênesis 3, 17 a 19 diz assim: Maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Por que Deus disse isso a Adão? Da mesma forma. Havia prazer no trabalho? Havia prazer no trabalho. Vai continuar havendo prazer no trabalho? Para muitos, não para todos, e ainda que esses muitos, não todos os dias. Ou seja, o homem também deixou de ter o prazer, a satisfação no trabalho. Ele trabalhava antes, ele continua trabalhando agora. Mas agora, no meio de cardos e abrolhos, e do suor comeremos. O que significa? Só a labuta pela labuta? Não, é labuta com dificuldade, com pesar, nosso coração não quer, mas eu tenho que fazer. Então, cumprir a ordem ficou pesado. Ou é todo dia que a gente fala assim, segundona, legal, ou a gente fala sextou. Da onde veio o sorriso? Segundou ou sextou? É no sextou, né? Por vários aspectos, os bons e os ruins. Mas a verdade é que a gente quer um pouquinho de relax. Então, o ponto 1 que nós falamos aqui foi a queda da família. Sim, a sua família parte do pressuposto de separação de Deus e todos os membros precisam ser apresentados ao Evangelho, conectados a Cristo. Segundo ponto, o poder restaurador do Evangelho. E por que é importante que você que está acompanhando não pare aqui agora? Porque se eu sou apresentado à obra do Evangelho e só pego a primeira parte, onde eu me identifico como pecador, e eu saio, eu perco a principal parte da mensagem. Qual que é? A esperança. Senão, saber que eu sou pecador e saber que eu caminhava para o inferno no meu pecado não me traz esperança. Eu tenho que ouvir a obra completa. Agora eu passo a estar diante de um Redentor. Ele pode mudar o meu caminho. E a pergunta é, o que eu faço para andar com ele? Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso agora. Quem pode ler Gênesis 3, de 16 a 19? Eu já acabei de falar, na verdade, eu vou pular. É o texto de Maldita é a terra por sua causa. Então eu já acabei de ler esse texto aqui. Então eu vou pular, vou ganhar esse tempinho. Deus criou o homem numa relação pactual. Isso significa que ele nunca revogará a sua aliança. Após o pecado, a primeira família estava afastada do Senhor e recebeu o merecido castigo ao ser alvo das maldições da aliança. Mas Deus, rico em misericórdia, renova a sua aliança, prometendo redenção. Ele chama A Verdadeira Vida Cristã, de João Calvino. E ele fala algo super interessante com relação à família. Ele diz assim, para que não sejam demasiado
complacentes ou se deleitem em excesso com a vida matrimonial, aí é o relacionamento conjugal, permite que tenham algum outro desgosto, devido aos defeitos de ambos, marido e mulher, humilha-os através dos filhos, ou lhes aflige com afã de querer deixar descendência e não poder tê-la, ou até por meio da perda de um filho. Eu acho interessante esse aspecto do relacionamento conjugal e do pecado que trouxe essas consequências na vida do lar, na vida comum do lar. E os pecados quando os pecadores dizem sim, os pecados do cônjuge, né, do outro, trazem consequências para que o marido se lembre que o céu não é aqui. Exato. E a mulher lembre-se que ainda também o céu não é aqui. Essa é uma boa visão para a gente lembrar que as aflições nos lembram isso, né? Isso. A gente tende a desprezar as aflições. Mas a gente tendo aflições, vivendo numa terra corrupta, de violência e incertezas, a gente ama demais aqui? Imagina se tudo fosse bom, né? Um dia viver na terra vai ser muito bom, mas vai ser com Cristo, vai ser na volta, aonde os eleitos habitarão. Mas enquanto isso nos lembra que nós não somos daqui, né? Voltando ao primeiro ponto que você colocou aí, quando Adão acusa a Deus do pecado da mulher, ele esqueceu que Deus disse a ele, olha, agora ela é carne da sua carne. E isso significa que o pecado de Eva estava totalmente ligado a Adão, porque é carne dele, é um pedaço dele, não é mais. Ela não era tão diferente dele. Tão indivíduo assim, não. né? Não é? E essa é uma coisa que os casais têm esquecido hoje. Quando o pastor acaba de citar, olha, somos casados, agora ela é carne da sua carne, e às vezes a gente esquece de cuidar da nossa carne, né? É sim. De zelar, de aconselhar, de mostrar o erro, de conversar, de ler a Bíblia junto, de orar juntos. E é interessante esse relato que houve ali, né, que o senhor disse, que ele já fala assim, ó, comigo não morreu, né? Foi ela que fez. Já mostra o primeiro ato ali, é a separação. Separou de Deus, separou da carne. Claro, somos indivíduos, estou brincando com o termo indivíduo, somos cada um, mas espiritualmente unidos, né? E aí quando ele fala, é você, ele fala, eu não tenho nada com isso. E tem sim, nós temos tudo com isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, já falei isso em outra ocasião, é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira vez que foi prometido a vinda de um resgatador. E é muito interessante que mesmo após amaldiçoar, né, a serpente, Deus faz uma promessa maravilhosa. A quem? Aos homens, claro, homem e mulher, Adão e Eva. A promessa da redenção. E como chama isso? Se o pacto das obras falhou, o que não falhou mais? O pacto da graça. Quem estabeleceu esse pacto? O próprio Deus. Por isso que ele não falha. O outro era, está aqui, faça a sua parte. O primeiro Adão não fez a sua parte. Aí agora o que acontece? Eu estabeleço contigo um pacto. E porque eu disse, ele se cumprirá. E cumpriu-se. Cristo já veio. Nós aguardamos agora o quê? O retorno dele para nos buscar. Por isso a certeza de que Jesus virá. Será que é de hoje que espera-se a vinda do Messias? O que os irmãos acham? Começamos a perceber isso depois da Primeira Guerra Mundial? Começamos a temer isso depois da peste negra? Quando? Depois do século 70, lá, a perseguição da igreja? Quando foi que almejou-se, que passou-se a almejar pela vinda do Messias? Desde sempre. Interessante que Eva já achou que daria a luz ao Messias. Quando ela teve um Messias, um varão, um Messias, ó, eu fazendo uma... Ela já teve um varão, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Está lá em Gênesis 4:1. E interessante observar isso, porque é um detalhe rápido.
Mas ela sabia que ela tinha pecado. Ela ouviu isso do próprio Deus. Não foi tirado dela o direito de ter filhos. E quando ela teve, ela viu que era o quê? Um varão. Lá em Gênesis 3,15, aponta para a figura masculina da vinda do Redentor. E ela tem ali um homem. Então ela fala, com o auxílio do Senhor, eu consegui um varão. Ela continuou crendo na promessa do envio do resgatador, do Redentor. Então ela creu certo. Ela só errou no tempo. Não era ali. Não era naquele momento ainda. Não foi Eva que deu a luz ao Redentor. Mas interessante notar que ela continuou crendo na promessa. Um outro trecho do livro de Van Groningen diz que deixa eu pular aqui um trecho que eu esqueci de comentar. Interessante ver também que Adão, quem deu o nome para Eva? Quem nomeou Eva? Quantas vezes Adão deu nome para Eva? Tá pensando nisso? Detalhe, né? Quantas vezes Adão deu nome para Eva? Uma ou duas? Gênesis 2:23. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Chamar-se-á varoa. Gênesis 3:20. Pode ler para mim? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Ele sabia que ela geraria filhos, ela continuaria gerando filhos, ela teria a possibilidade de gerar filhos. Então note que é interessante ver que depois do pecado, foi dito que ela continuaria gerando filhos, Adão creu nisso, nomeou ela baseado nessa promessa. Ela creu na promessa que um dia viria um Redentor, nasceu um homem ali, ela pensou que fosse a hora e não foi. Mas aí a promessa foi sendo passada. A expectativa da vinda do Redentor foi sendo passada. O pecado entrou no mundo. O homem tomou ciência do pecado. O homem foi avisado por Deus de que viria o Redentor. E isso passou a ser aguardado. De família após família. Se a sua família é quebrada, se a sua família reconheceu que é pecadora, ela tem que lembrar que assim como Adão e Eva esperavam o Redentor, eu e você, a minha família e a sua, também tem que esperar. Quando eu reconheço o pecado, eu não saio correndo desesperado. Eu corro para Deus. Essa é a mensagem que nós temos que ter aqui. Quando eu afirmo que nós somos pecadores, não é para dar desespero na sua alma. É só para lembrar da sua, da minha, da nossa condição de pecador. E apontar para a solução. A solução é Cristo. A restauração pelo Evangelho envolve uma resposta de fé por parte do homem. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma o cumprimento da promessa. Lá, vou ler alguns textos aqui. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, de 4 a 5. O Senhor cumpriu a sua promessa e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ao escrever a sua epístola aos Romanos, Paulo faz questão de enfatizar o poder restaurador do Evangelho e a necessidade de crer nele. Ele é poderoso? Ele é, mas nós temos que crer nele. E ele fez isso ao dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1, 16 e 17. Crer no Evangelho traz paz com Deus, nos livra da ira vindoura e também nos habilita a viver bem com o próximo. E lógico, viver bem com o próximo inclui a nossa família. De repente você pode estar vivendo isso.
ou pode conhecer alguém que vive isso, um total desequilíbrio na vida. Parece que nada vai bem. O trabalho é motivo de reclamação. O casamento é motivo de reclamação. Os filhos, não há motivo nenhum de deleite. E tudo parece que joga contra mim. Isso pode estar apontando, e aí eu falo ao seu coração, como está o seu andar, o seu caminhar com Deus. Como anda a sua vida íntima com o Senhor Jesus Cristo. Você tem orado todos os dias? Há um momento de abrir a Bíblia, ler uma porção da Bíblia. Há um momento de meditar no que foi lido. Há um momento de oração. Há um momento de adoração. Não só no culto doméstico. Individual também. Há isso. Se a resposta é não, não há, ou às vezes, quase nunca, de vez em nunca, talvez você esteja desbalanceado. Agora, note, quando você está pegado a Deus, ainda que seu emprego seja ruim, que o salário seja baixo, que o casamento não seja lá dos melhores, que os filhos não sejam os mais brilhantes do mundo, há harmonia, há prazer, há ajuste, porque nós entendemos o papel. Então, esse é o convite. Busque primeiro a Deus. Às vezes quer buscar, quer encontrar a autonomia na vida, o equilíbrio nas coisas e tira Deus da equação. Ou Deus é o último a ser colocado. Ele é o fundamento. E ele também é a coroa. Ele é o meio que estrutura. Mas ele também é a lateral que escora para não ruir. Deus tem que fazer parte de cada momento. Atos 18, 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Esse texto que você leu fala da família de Crispo. Toda a família dele foi restaurada. E nós temos outros exemplos também, onde várias famílias, casas inteiras, creram no Senhor. A família de Cornélio, está lá em Atos. A casa de Lídia, está em Atos também 16, 14 e 15. O carcereiro em Filipos, Atos 16. Crispo, que foi lido agora, vários exemplos onde a família passou a crer. Agora uma pergunta. Eles creram. Será que a família deles não tinham problemas? Será que sim, eu creio, minha casa também, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e agora é o passaporte da alegria, tá tudo bem? O Mauro deu uma pista ali no que ele leu. É assim que funciona, Tiagão? Fábio, é assim que funciona? Crê em Deus, tá tudo bem, tudo tranquilo, não tem dilema em casa? Não é assim que funciona. Que não há problemas, Lúcia? Desde que você doe todos os seus bens para mim, inclusive quando eu morrer, deixa a herança para a minha igreja. Pois é. Pois é. E aí quando isso não acontece, porque não acontece, a culpa é sua. Se não está tudo bem, a culpa é sua. Gente, nós estamos sendo irônicos aqui. Não é isso que o Evangelho diz, tá? Aqui há relatos de que famílias se converteram a Deus. Não há relatos de que eles tinham ou não tinham problema. Mas a natureza caída é a mesma. E nós podemos inferir que sim, eles provavelmente teriam seus dilemas familiares. Tratamos dilemas antes. E na aula nossa de conflito, eu não falei, para você que tem, caso você tenha, não é. É para todos. Porque nós somos indivíduos herdados na cultura do pecado, da separação, e isso é fato, isso não é possibilidade, isso é para todos nós. Casado você ou não, há conflitos. Qual é a grande diferença agora que acontece? Nós temos a certeza do que aqueles que são de Cristo são habilitados pelo Espírito Santo a viver para a glória de Deus. Essa é a grande diferença. Se eu vivo para a glória de Deus, minha esposa também, e meus filhos entenderam, ou estão no processo de entender isso, quando nós brigamos, que todo mundo briga, discute,
a gente esfria a cabeça e busca o quê? Voltar para o eixo de novo. Porque os dois entendem que os dois estão em pecados, não só um ou outro. Porque ninguém, se um estoura, o outro fez alguma coisa. Se um comete um erro, o outro teve uma participação naquele negócio. Alguma coisa há, ainda que seja negligência. Se o filho está rebelde, ele tem que entender que ele tem que aceitar a orientação do pai e da mãe. Se o pai exagera, ele reconhece que Deus vai cobrar e que ele exagerou. Há equilíbrio. E esse equilíbrio não vem do nosso braço, tampouco do nosso coração. Ele vem do Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo habita em todos os humanos? Sim ou não, mais ou menos? Às vezes. Não, né? O Espírito Santo habita em quem? Nos crentes. Isso é mais fácil no lar crente? Esse equilíbrio? Sim, ele é mais fácil, porque todos são habilitados. E quando o lar, alguém não é crente, continua sendo um pouquinho mais difícil, porque alguém ali não se submete à mesma autoridade divina, é de cima para baixo isso. Se pela graça comum de Deus é possível ver famílias que não temem ao Senhor vivendo bem, quanto mais verdadeiro isso será numa família rendida aos pés do Senhor. E, gente, para nossa vergonha, tem famílias não crentes que vivem em mais harmonia do que a família crente. De repente você vê famílias de cristãos que o vizinho ouve bateção de porta, gritaria, e na casa do ímpio do lado isso não acontece. Isso não é feio para a Bíblia, isso é feio para a família, porque testifica mal do Deus Criador. A verdade não deixa de ser verdade, ela passa a ser vergonha para quem não vive e para quem não testifica. Aí fica uma mensagem também. Os adolescentes vieram aqui na frente, não vieram? Um monte de adolescente aí. Eu fico muito feliz de vê-los aqui na frente. E eu queria que todos vocês, é o desejo meu, de todo o conselho dessa igreja, tenho certeza disso, que nós vejamos vocês crescendo cada vez mais. A boa parte de vocês a gente conhece aqui desde pequenininho. Desde pequeno. Agora, nós queremos que vocês continuem crescendo aqui conosco e casando-se em Cristo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se você casar fora do Evangelho, ou seja, com ímpio, não for um casamento com outro crente, você estará em pecado. Você será disciplinado e você não viverá essa harmonia que o Espírito de Deus te afirma. Está disciplinado, depois não está mais. Isso é igreja visível, isso passa. Agora, a harmonia no lar, ou a falta dela, só sabe quem vive. Não queira essa maldição para a sua vida. Viver quebrado. Não em união com Deus ou com sua família, porque você está casando com alguém em julgo desigual. Ela é linda, ele é maravilhoso, ele é trabalhador, ele cuida de mim. Não interessa o comportamento que ele tenha. Jovens dessa igreja, homens e mulheres solteiros dessa igreja, não se casem com alguém. Vocês estão me ouvindo claramente, os jovens? Estão me ouvindo? Laurinha, está me ouvindo? Essa orientação não é minha. Essa orientação é da Bíblia. Não há autoridade nenhuma em mim para falar isso para vocês. Há no Evangelho. Não busque fora. E aí uma pergunta. Será que o Evangelho tem mesmo poder para restaurar a comunhão do homem com Deus e a comunhão do homem com o próximo? Vocês acreditam mesmo nisso? Mesmo? Sim. Não é história para boi dormir. Não é história da carochinha. É verdade. E você, jovem, que tem o coração meio lá fora, não há harmonia lá fora. Não há harmonia em nada mais. E ainda que você encontre um BFF, um Best Friend Forever, um amigo aí maravilhoso, sabe o que vai acontecer? Se você e o seu ótimo amigo não forem cristãos, você, seu amigo, seu cônjuge pacífico,
seus filhos médicos, seja lá o que for, irão todos para o inferno. Todos. E não vão ficar no inferno e vai acabar. Vocês vão ficar eternamente sofrendo a ira de Deus. Nós não somos aniquilacionistas. A sua alma não vai morrer no inferno e deletou. Você vai ficar a eternidade. Você vai ficar a eternidade. Eu vou repetir. Você vai ficar a eternidade sofrendo. Não tem fim. Você quer isso para sua vida? Se você não quer isso para sua vida, creia no Senhor Jesus hoje. Não deixe para depois. Bom, entendi que minha família é caída, entendi que há esperança no Evangelho. Terceiro e último ponto, mire, procure, olhe no modelo bíblico, tenha bons exemplos. Vimos até agora que a família sofre com a queda, mas pelo poder restaurador do Evangelho, pode viver para a glória do Senhor. É muito interessante perceber que a família não oculta os erros dos nossos irmãos do passado. Eu falei família ou Bíblia? É a Bíblia, falei errado. É muito interessante perceber que a Bíblia não oculta os erros dos nossos irmãos do passado. É por isso que podemos olhar para várias famílias da Bíblia e aprender com elas o que fazer e também o que não fazer para não desagradar a Deus. Vemos a descrição de que nenhuma família foi perfeita. Vamos ver de novo o Salmo 128? Vamos voltar nele? Eu vou ler os versículos 2 e 3. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. O salmista começa falando do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E de acordo com o autor, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele goza de bênção sem medida da parte de Deus. Nos versículos 2 e 3, o salmista demonstra, então, a razão do homem que teme ao Senhor ser bem-aventurado. Ele disse, ele é bem-aventurado, e agora ele vai dizer o porquê. Vou trabalhar 3 sub-itens bem rápidos para a gente concluir aqui. Ele é feliz no seu trabalho. Falei que ia voltar no assunto trabalho, rapidamente, aqui que eu volto. Ele é feliz no seu trabalho. Tá lá acompanhe com os olhos, está no versículo 2 do Salmo 128. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Com a queda, até a relação do homem com o trabalho, como eu já disse, foi afetada. Ele teria fadiga ao trabalhar. O homem que teme ao Senhor trabalha numa perspectiva diferente. Ele entende que honra o Senhor com o seu trabalho e louva a Deus pela bênção de conseguir o sustento de forma digna. Mas o que isso tem a ver com a família, né? E é triste constatar que muitos líderes de família encaram o trabalho como algo muito penoso. Essa atitude deve ser modificada, pois o trabalho é a maneira que Deus concede ao homem para sustentar a sua família. E devemos lembrar que é a função primária, primordial do homem, sustentar a sua família. Quando Paulo fala aos Efésios sobre matrimônio, ele enfatiza justamente essa questão. Ao se dirigir aos maridos, ele ordena, lá em Efésios 5, 28 a 29. Vou ler na íntegra o texto. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então fica aqui um primeiro exemplo. Se para você trabalhar é um lugar para que você apenas consiga suas promoções, e ali se sinta o suprassumo da testosterona, né? É o que manda, é o que faz, é o que os amigos vão olhar e vão invejar. Se essa é a sua motivação de trabalho, e aí eu coloco tanto para homem quanto para mulher nesse aspecto, está muito enganado. Mas tenha no trabalho o exercício de onde eu obtenho o alimento, cuido da minha família. Claro, busque ter prazer, não há problema em ter prazer no trabalho.
Eu tenho plena satisfação no trabalho que eu desempenho, graças a Deus por isso. Imagino o quanto seria ruim não gostar do que faz. E quem não gosta sabe o quanto é difícil. E aí, olha, até eu estava pensando nisso, eu tenho alguns irmãos aqui na igreja que me chamam a atenção nesse aspecto. O Douglas, a Nele, começou a faculdade, hoje exerce uma tarefa, uma função que tem, depois de grande. E a gente vê o quanto ele gosta do que ele faz. O William, marmanjo lá, quarentão, voltou para a faculdade, se formou, exerce algo que ele diz que ama fazer. Então, irmãos que fazem essas coisas, tem que ser exemplo para a gente também. Não tá legal aqui, eu vou recomeçar. Estava conversando com o Wagner, você pergunta, você gosta do que você faz? Ele falou, cara, estou muito feliz. Eu fico feliz de ver que irmãos amam o que faz em seus trabalhos. Mauro? Samuel já até trouxe. Tá na mão. Eu queria só comentar assim brevemente sobre essa questão do trabalho, que há dois aspectos nesse trabalho, que é o trabalho externo que você está comentando, que traz a renda para o lar, né, para alimentar a família e as necessidades básicas de cada dia. Uhum. O trabalho que se tem com a criação de filhos, que também é um trabalho árduo. E olhando para essas duas questões desse trabalho, o trabalho de Cristo. O trabalho que Cristo executou na cruz com a sua vida e obra, a sua ressurreição, ele ainda, para nós, não está completo. Cristo também aguarda o fruto do penoso trabalho dele, quando ele está aguardando a redenção da igreja ainda. Nós também temos que ter esperança e calma, paciência, continuar fazendo esse trabalho, nos dois aspectos, e aguardar as promessas de Deus. E enquanto a gente aguarda, esse trabalho será penoso, né? Tem dias de glórias, tem dias de fracasso. Você olha e fala, não vai sair nada daqui. E aí tem dia que você vê sair o leite de pedra, né? Deus faz brotar, é exatamente isso, essa perspectiva. E eu falei dos irmãos que vão trabalhar depois de mais velho, tá aí o Mauro que não me deixa mentir sozinho, né? 50 anos de idade, volta, vai começar um outro chamado para viver de uma outra forma. Tudo isso são exemplos para nós. O Salmo 128 ele diz, né, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele veio trabalhando no versículo 2 e 3 esses aspectos físicos mesmo do trabalho, né? Tudo que os irmãos falaram é verdade, mas só justificando porque eu abordei só esse, porque é uma exposição do texto do Salmo 128, né? E aí o Salmo 128, 3, na parte A, diz assim, tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. E é interessante observar o que ele diz aqui. Alguém pode ler para mim, por favor, Provérbios? Abra em Provérbios 7, 11 e 12. Então, Salmo 128, 3, a parte A. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Interessante é dizer que no interior de sua casa significa ela que está dentro de casa mesmo, né? Eu perdi um comentário aqui. Ele é feliz porque ele tem a sua esposa consigo. E leu Provérbios 7, 11 e 12, Miguel. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas suas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aqui está dizendo da questão do prazer. Eu tenho satisfação, plenitude e inteireza. Eu, mulher, entendo o meu chamado, cumpro o meu chamado, enquanto ele faz uma comparação da outra que é inquieta. Significa um ânimo dobre, não há satisfação na família, não entende seu chamado, faz qualquer coisa, não honra o seu marido, não honra o seu senhor, está por onde o vento leva, faz qualquer coisa que seu coração se agrada, não tem na palavra satisfação, não entendeu a estrutura. Aí a pergunta, quem é feliz? O homem que casa com a mulher piedosa ou o homem que casa com a mulher não piedosa, inquieta, como ele diz aqui? É óbvio. Feliz é o homem do Salmo 128, não o homem que casa com a mulher, como de Provérbios 7. Agora um comentário também, vamos olhar o outro lado. Enquanto o homem crente, ele satisfaz, ele cuida de sua esposa, a pergunta que eu faço é, por que que muitas esposas não confiam no marido como cuidador?
culpa é de quem? Do marido, muitas vezes. Ou a maior parte das vezes. O marido só busca lazer, quer chegar em casa, sentar no sofá e reinar, espera que a mulher faça tudo para ele. Esse homem, o mais importante de tudo, não tem um relacionamento com o Senhor. A mulher não vê no marido que ele ama a Deus. A mulher não vê no marido que ele é firme porque ele ama o Senhor e cuida da família. A esposa não vê que o marido tem prazer e conduz a família nos caminhos do Senhor. Ela vai olhar e pensar o quê? Daqui a pouco ele me troca por outra, eu vou ficar quê? Dependendo dele, eu vou me virar. Aí começa o que é certo e o que é errado a caminhar junto. Como dizia fulano, não dependa do marido, faça tal. Aí começa um monte de ensinamento não bíblico, mas houve uma base ali. Ela olha para o seu marido e não vê alguém que teme ao Senhor. Gosta de ficar em lugares que anda com companhias que não são as companhias do Senhor, homens de Deus, e aí eu vou depender desse homem, nesse aspecto, nós homens, estaríamos dando razão para essa insegurança do lado delas. Faça meia culpa, a gente precisa ponderar também. A videira era um símbolo de frutificação e também tinha a ideia do encanto nupcial. Os servos de Deus são chamados a se alegrar no casamento, como bem afirma o livro de Provérbios. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5,18. Nós homens muitas vezes perdemos a vontade de fazer com que nossas mulheres sejam felizes. Aí eu vou pegar como exemplo, mesmo após 48 anos, mesmo após 55 anos, mesmo após 15 anos, no meu caso, de casado, a gente perde a motivação de continuar cuidando, amando o nosso cônjuge. Vi que ontem a Marcinha e o Éder tiraram um dia off aí, né? Foram passear. Eu acho isso super legal. Os filhos cresceram, saíram de casa, vá passear com ele e com ela. Seu Eliseu e Dona Rosália fazem isso, vira e mexe, aí vão passear, comeram perna de cachorro, aí vão passear. Tem que haver prazer, tem que haver deleite na companhia, porque afinal de contas, você e ele são um no Senhor. Não são como se os filhos fossem o pé da casa, né? O filho sai e o casamento parece que rói. Não é essa a base bíblica. Último ponto, seus filhos são nutridos pelo homem. O homem é feliz, o homem de Salmo 128, e os seus filhos são por ele nutridos. Seus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Se eu não pesquisei errado, entendi que rebento é como se fosse um broto ligado na mesma raiz. Então, a oliveira está lá levando a seiva e os rebentos, os brotos, são por ela alimentados. Os meus filhos pequenos são alimentados principalmente através de mim na condução do meu lar. E a minha esposa está do meu lado. Não está abaixo de mim, não está acima de mim. Ela está do meu lado, ajudando no trabalho quando eu saio. Para quê? Para ganhar o pão. Se os dois saem, a pergunta que eu faço e não precisa me responder. Se os dois saem, quem está nutrindo eles? Só vou perguntar. Perguntar não ofende. Se os dois saem, quem está nutrindo-os? Lembrando que só há sabedoria. Da onde procede a sabedoria? Do temor ao Senhor. Aonde o seu filho passa mais tempo, ensina-se o temor do Senhor? Se a resposta é não, não há sabedoria lá. Aonde seu filho passa a maior parte do dia é neutro? Quem não é por mim será contra mim. Se aonde ele passa a maior parte do tempo não é a favor do Senhor, é contra o Senhor. Então lá não há sabedoria e lá é contra o Senhor. Nós temos que olhar para essas coisas. A figura utilizada pelo salmista para os filhos é belíssima. Os filhos são retratados como rebento e a ideia é algo que deve ser nutrido. Os filhos devem ser nutridos. O rebento está ligado à oliveira e se nutre dela, como os filhos estão ligados ao cabeça do lar
e se nutrem dele. É claro que a esposa participa, como mencionei, mas o homem tem o seu papel no governo. Os filhos devem ser educados aos pés do Senhor. Para isso é muito importante que os pais dirijam os cultos domésticos em seus lares. E algo que chama atenção, qual pai e mãe? Eu vou falar com os mais velhos agora. Quando eu escuto história, relatos dos mais velhos, eu sempre escuto assim, o pai chegava em casa, os filhos estavam ao redor da mesa e juntos tinham as refeições. Não tinha TV ligada, o pai e a mãe estavam lá, os filhos estavam comendo por perto. E todo mundo que eu escuto falar disso fala com grande saudade, porque era um tempo bom de família unida em torno da mesa enquanto comem. Eu nunca vi alguém falar, eu odeio essas memórias. Sempre é o contrário, que pena que hoje não se faz mais isso. Porque a TV está sempre ligada na sala, na cozinha, o celular, entretendo o menino que nem um zumbi aqui, ó, e não participa do que está acontecendo ao redor. E aí os filhos são submissos aos pais, obedientes aos pais. E aí um outro ponto. Não, vou falar desse ponto depois. E não é de se admirar, então, que Paulo, instruindo aqueles a quem ordenou que se enchessem do Espírito Santo, tenha ordenado que eles louvem a Deus. Está lá em Efésios 5, 18 a 20. Se sujeitem uns aos outros e encarem o trabalho na perspectiva que é para o louvor do Senhor. Finalizando aqui o Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o texto no hebraico dá ênfase, o texto, da maneira como está escrito, dá uma ênfase. Como será grandemente abençoado. E aí eu fecho aqui, encerrando, caminhando para o fim. A família é liderada por Deus. Se a família é liderada por Deus, aliás, é uma afirmação, a família precisa ser liderada por Deus. O povo, as pessoas, uma comunidade como a igreja, é a união de quê? De famílias. Família do Cleiton, minha família, o Roberto, a Leni, as famílias vão se juntando e formam cada um de nós que estamos aqui, certo? Verdade isso. Então, se o povo todo reunido louva ao Senhor, agora faz sentido dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí a gente é um pouco místico, sabe o que a gente acha? Que vai eleger alguém, esse alguém vai lá orar um Pai Nosso, e aí agora eu vou dizer assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, como se um representante, fazendo uma coisa ou outra que nos agrada, agora representa toda uma nação que teme ao Senhor. Não é assim não. A nação começa aqui na base. A gente, nossas famílias vão louvando ao Senhor. Aí, vou só pegar esse exemplo agora. Eu elejo pessoas que louvem ao Senhor. E aí as coisas vão caminhando estruturalmente na sociedade como um todo. E aí poderíamos dizer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A gente pula etapas. Quer que lá, seja onde for, o nível de controle da nossa sociedade tema ao Senhor, sendo que aqui na base, aqui na igreja, nem todos tememos ao Senhor. E aí uma pergunta, você tem investido tempo com a sua família para que ela fique de fato aos pés da cruz? Eu tenho indicado livros aqui. Tem esse livro aqui chamado Família Guiada pela Fé, de Woody Balkan. Recomendo também, é um bom livro, Família Guiada pela Fé. Me permitam ler só um trecho. Havia um grande árbitro da liga principal dos jogos, O nome dele era Joe Gibbs. Aí fala assim, quando Gibbs, técnico de futebol americano, aposentou-se, um repórter lhe perguntou por que ele estava parando quando parecia estar no auge. A resposta de Gibbs é lendária. Ele disse que certa noite retornou para casa após um de seus famosos dias de 12 a 14 horas de trabalho e decidiu dar um beijo de boa noite nos seus garotos. Eu vou tentar ler sem chorar, tá, gente? Ele entrou no quarto apenas para descobrir que eles já tinham se tornado homens.
ele já tinha perdido seus filhos. Seus filhos já estavam grandes. Gibbs aprendeu uma lição, que pais demoram demais para perceber isso. O tempo é precioso e você só tem uma chance de criar seus filhos. Eles somente serão jovens uma vez e estarão na sua casa somente por um curto período. Assim que os filhos nascem, o relógio começa a andar e não há nada que você possa fazer para pará-lo ou atrasá-lo. Tenho certeza que Joe Gibbs diria a você que nada dos troféus, dinheiros ou honras que ele ganhou como técnico da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, foi digno do preço que ele e especialmente seus filhos pagaram. Aí um comentário do autor, né? Às vezes olho para minha filha e quero só chorar. Enquanto escrevo isso, ela tem 15 anos de idade. Passou de uma pequena e preciosa fonte de alegrias a uma bela jovem diante dos meus olhos. Em alguns poucos e rápidos anos, ela irá embora. Meu filho mais velho é apenas alguns poucos anos mais jovem que ela. Eu oro constantemente para que Deus me dê meios de enganar o relógio e multiplicar nosso tempo juntos. Quero saborear cada momento, isso significa que tenho de me esforçar. O tempo não perdoa. A Estela fez 7 anos, quantos anos? 7 anos, esses dias. Foi ontem, não foi? Eu estava vendo as fotos lá que eles mostraram. Foi ontem que ela estava nascendo. Ou você que tem um filho grande, não acha que foi ontem que o seu menino de 16 anos estava nascendo. O relógio começa, Fábio e Laís, agora. Não é depois, é agora. E a gente está muito preocupado em ganhar um monte de coisa, mas esquece que o Senhor irá nos cobrar sobre a criação de nossos filhos. Conclusão. É necessário que entendamos o problema do pecado e recorramos sempre aos ensinos da palavra de Deus, a fim de ter uma vida em família que honre a Deus. A família foi instituída por Ele e é preciosa aos seus olhos. Se queremos uma igreja saudável, é importante atentar para o cuidado que devemos ter com a família. A família da fé é a união de outras famílias que juntas tributam toda a honra e glória e louvor ao Senhor. Eu disse no começo que faria o link. A família unida impacta a igreja local. E é aqui que eu faço esse link. Se queremos uma igreja forte, ela começa dentro da sua casa com a sua família. E me refiro aos jovens também. Se você jovem tem idade para olhar e dizer que seu pai e sua mãe não faz isso que eu disse aqui, então você também já tem idade o suficiente para tomar suas próprias ações. Fazer a sua devocional sozinho, fazer o seu estudo bíblico sozinho e ajudar o seu pai e a sua mãe na missão de te educar. Olha que interessante isso. Então, olhe com amor e dedicação e honra aos seus pais. Aplicação. Se a sua família inteira teme ao Senhor, agradeça a Deus por tão grande bênção. Não é fruto seu, há labor seu, mas quem te fez frutificar foi o próprio Deus. Dê a devida importância ao culto familiar. Se essa prática não é comum em seu lar, não deixe de colocar todos os esforços possíveis para que isso aconteça. E que juntos possam ler uma porção da palavra todo dia. O pai precisa liderar, a mãe precisa auxiliar, e os filhos precisam se submeter, crer e honrar. Meus irmãos, era isso. Tarefa difícil, mas ela é muito nobre. Foi nos dada por Deus e nós não temos como não cumpri-la. Então nós temos que buscar fazê-la cada vez mais. Meus irmãos, tenham todos um bom dia. Deus abençoe.